Descartar informação é importante. Ontem eu estive trabalhando com um banco de dados e o volume de informação é muito grande. E aí o maior desafio, na verdade, não é você usar os dados. O maior desafio é a gente conseguir utilizar esses dados e dados corretos para aquilo que a gente quer. Então, dependendo do que a gente quer, alguns dados eles não são tão necessários. Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma atividade usando People Analytics, por exemplo, dependendo do que você pergunta, se a gente perguntar assim para o sistema, se a gente precisar da informação, qual é a taxa de rotatividade de pessoal, o CPF é um dado que pouco importa. Então esse tipo de dado a gente precisa descartar. E aí quando a gente utiliza inteligência artificial, é mais necessário olhar para isso ainda. Porque a inteligência artificial ela não consegue distinguir qual dado é necessário e qual não é. A não ser que você programar ela para isso. Mas se você jogar o volume de dados lá e pedir para ela analisar, ela pode errar não descartando os dados que não são essenciais, não são corretos, por exemplo. E aí eu fiquei pensando assim na atividade de pesquisa que a gente utiliza no meu dia a dia aqui de professor universitário. A revisão sistemática da literatura é um bom exemplo disso. Quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho de revisão, a gente, a partir de uma pergunta de pesquisa, do que a gente quer saber, a gente vai investigar as pesquisas mais recentes e atuais naquela área que a gente quer investigar. Então a gente vai selecionar um monte de artigo por palavras-chave. Só que o que acontece? A gente normalmente escolhe muito artigo, muita pesquisa, e algumas delas a gente não vai utilizar. Então, nesse caso, nós precisamos descartar aquelas que a gente não vai utilizar baseado em alguns critérios pré-definidos. E com inteligência artificial é a mesma coisa. Nós precisamos olhar para esses dados que a gente está trabalhando e descartar, ou seja, jogar fora mesmo, aqueles que não vai utilizar. Por quê? A IA pode utilizar esses dados errados e entregar uma resposta que não é adequada para o que você quer. Outra coisa, vai facilitar demais a vida da IA. Se bem que a IA não tem vida, mas vai facilitar muito ela gerar esses cálculos, porque os dados vão estar mais limpos. Então a recomendação é que vocês, primeiro, olhem para esses dados, verifiquem quais não são necessários e descarte. Ou peça para a inteligência artificial não utilizar algumas informações que estão ali naquele banco de dados, naquele volume de informações que está sendo utilizados. E no final de tudo, pessoal, o julgamento, ele sempre vai ser do humano, vai ser nosso. Nós que vamos dizer para a inteligência artificial, ou qualquer sistema que vai utilizar um volume de dados muito grande, o que é mais importante para ser utilizado, e mais importante ainda, é dizer qual dado a gente não vai utilizar.